Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, fica aqui com a gente que até o final do vídeo eu vou fazer uma oração para tua casa, para tua família e para tua vida. Mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo, a comentar ele e a compartilhar. Compartilhe com um amigo, com o grupo, com a família, compartilhe com alguém. Juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. O livro de Lucas, no capítulo de número 2 e o versículo de número 25. Olha o que diz a palavra do Senhor. E havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo estava sobre ele. Irmão, o livro de Lucas é escrito pelo médico, ele mesmo, o nome do livro é o nome do autor. Lucas era um médico que foi para Jerusalém e consultou, pesquisou bastante, conversou inclusive com a mãe de Jesus para ele colocar dentro do seu livro esses relatos. O livro de Lucas é escrito para os gregos, para que eles possam entender, compreender então a respeito da humanidade de Jesus. E Lucas, ele vai descrever para nós, depois de ouvir sobre Maria a respeito de Jesus, ela contou para Lucas como que foi. Ele teve alguns detalhes que nos outros livros não tem, principalmente sobre a infância de Jesus. Aí ele começa a dizer para nós, no capítulo de número 2, que quando Maria ela vai para o templo, lembrando que Jesus ao 8º dia, conforme a lei, ele foi circuncidado, mas não foi para o templo. Por quê? Porque a mulher só poderia subir ao templo depois dos dias de purificação. A purificação do parto seria, lá no livro de Levítico, no capítulo 12, relata para nós que são 33 dias. Após isso, ela sobe para o templo juntamente com o seu esposo José e também com o filho Jesus. Sobe para o templo. E ela leva consigo aquilo que manda a lei. Uma família mais pobre teria que levar um casal de pombinha, de rolinhas, ali para ser sacrificado ao Senhor. E apresentar o menino Jesus a Deus. É isso que ela vai fazer em Jerusalém. Mas eu não quero me deter nisso, porque eu quero chamar a sua atenção sobre a vida desse homem aqui, que é um exemplo para nós, exemplo para a sociedade dos dias de hoje, como alguém que é temente a Deus, que serve ao Senhor, como alguém que procura fazer a vontade de Deus. Quais são as qualidades que esse homem tem? O que ele faz? É isso. Maria vai relatar que quando ela chega ao templo, naquele dia, foi impulsionado pelo Espírito do Senhor, Simeão, a ir para o templo. E quem vai receber o menino Jesus é Simeão. Simeão vai falar para nós aqui, que no versículo de número 26, que ele teve uma revelação. Ó, verso 26. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor. Qual ungido é esse? Daniel relata para nós a respeito do ungido, quando ele vai falar da destruição do templo, quando ele vai falar a respeito aí da finalização do sacrifício na morte do ungido. Então Daniel fala para nós. E quem é esse ungido? O livro de Isaías, no capítulo 9, vai relatar para nós aí no versículo de número 6, que esse ungido é aquele que nasceria de uma virgem. Um menino se nos deu, isso, e o principado estava sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Esse é o ungido, é o Cristo, é Jesus, o Cristo. É ele ungido. Jesus, porque é a tradução do hebraico de Josué para Jesus, quer dizer Salvador. Jesus, o Salvador. Cristo, o ungido de Deus. Então, esse homem teve essa revelação.
Deus, o Espírito de Deus, revelou para ele que ele não morreria enquanto ele não visse a chegada aí do Messias, do ungido do Senhor. E a Bíblia fala que nesse dia, Maria contando para Lucas, nesse dia ele foi impulsionado pelo Espírito do Senhor a ir ao templo. E quando nós chegamos ao templo, é ele que nos recebe. E nós entregamos o menino na sua mão, dizendo para ele apresentar a Deus como era costume, o costume judaico, aquilo que Moisés ensina ao povo fazer. E ela diz, nós entregamos para ele. Quando ele pegou nas mãos o menino, surpreendeu todos nós. Surpreendeu todos nós com a fala que ele disse. Daqui a pouco eu falo sobre a fala dele. Mas quem era esse homem? Quem era esse homem? A Bíblia dá um nome para nós. O nome dele é Simeão. Aonde é que ele habitava? Em Jerusalém. Havia um homem em Jerusalém, ou havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Jerusalém é um lugar que Deus escolheu para o seu santuário. Jerusalém é o lugar onde o templo está edificado. Jerusalém é onde todos os judeus têm a vontade de estar lá, passar pelo menos uma vez, chegar no templo pelo menos uma vez. Isso, e todo ano fazia-se isso, subia ao templo uma vez pelo ano subia ao templo para adorar, prestar o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração a Deus. E agora, quando Maria vai fazer esse sacrifício, tem um homem que está lá em Jerusalém. Aí eu quero chamar a sua atenção, aonde é que você tem habitado? O salmista Davi diz, uma coisa pedi ao Senhor e eu a buscarei, que possa estar no teus átrios por longos dias. É eu que tenho que buscar isso. Irmão, não é o outro que tem que buscar isso. É eu que tenho que buscar. É eu que tenho que ir para o templo. É eu que tenho que levar a minha adoração aonde está o Senhor. É lógico que Ele está em todos os lugares, mas aonde que era um lugar determinado para prestar adoração, o sacrifício, não era no templo? É no templo, irmão. Há muita gente por aí tem deixado de estar no templo por tantas coisas. Simeão é um exemplo para nós que aquele dia ele foi impulsionado pelo Espírito de Deus. É logo que entendemos que as outras vezes ele também ia para o templo, embora ele tenha uma idade avançada agora, a sua continuidade ou frequência de estar lá por causa da idade não é tanta assim, mas ele sempre esteve no templo. Aí eu conheço e entendo que muita gente quer ser abençoada, mas não procura estar no templo como Simeão. Quer alcançar as promessas de Deus, mas não procura estar no templo como Simeão. Simeão está, irmão, é tão interessante isso, aonde é que Deus falava com o povo? Aonde é que Deus falava? Lembra lá no tabernáculo que o sacerdote entrava diante de Deus e apresentava o sacrifício, chegava no lugar santo do santo, e depois, quando Deus falava com ele saía e transmitia a palavra para o povo que estava no átrio, esperando a palavra que Deus tinha dito ao sumo sacerdote. Eles estavam esperando receber. Era no átrio, no templo, no lugar de adoração. Aqui era o tabernáculo, mas quando é construído o templo, agora Ana está na onde? Quando ela quer um milagre, quando Deus usa o profeta para falar com ela estava na onde? Ela estava no templo. Eu não estou falando que Deus não pode usar alguém para falar com você, ou Deus não pode falar com você na tua casa, na rua, no teu serviço. Não estou falando isso. Deus tem as suas formas de trabalhar, mas o lugar aonde nós devemos estar é no templo. É no templo para prestar adoração, engrandecimento ao nome do Senhor. Ana ouviu a voz de Deus no templo. A casa ficou cheia, lembra? Da glória de Deus, da onde? Não foi no templo? Aonde as pessoas nem conseguiam entrar no templo por causa da glória de Deus que foi manifesta naquele lugar. Então o templo é o lugar onde Deus quer falar com você. Simeão sabia disso. E nós precisamos entender isso, meu irmão. Você lembra de um homem que está com a mão mirrada? E ele está na onde?
Não está no templo? O Senhor não manda ele vir para o meio, mesmo acanhado, com vergonha, com medo, ele vem para o meio. E aonde é que ele recebe a cura? Não é no templo. Não estou falando que Deus não pode fazer em outro lugar, Deus pode. Mas lembra de um homem que está na porta do templo chamado Formosa? Há quanto tempo ele está ali? E quando ele recebe a cura, que ele olhou para Pedro e João pedindo uma esmola e de repente foi surpreendido, porque os homens disseram a ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho em nome de Jesus agora te dou, levanta e anda. O homem não teve muita força, Pedro e João, cada um pegou de um lado. O homem, quando sentiu firmeza nos seus tornozelos, saltou e ele entrou para onde? Ele entrou para o templo, glorificando a Deus. Aí tem muita gente que está fora do templo. Tem muita gente que está fora do templo. Irmão, é importante o que é que Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. E aqui está falando para ficar num lugar onde Deus tinha marcado para eles. E tem tanta gente que quer sair já fazendo a obra de Deus, não é assim? Do nada quer sair sem sentar no templo para aprender, sem sentar no templo para poder ser revestido do poder de Deus, conhecimento da palavra. Irmão, precisamos. Simeão está nos ensinando que ele estava no templo para alcançar uma promessa. Ele estava no templo quando a promessa chegou até ele. Então a importância, vamos lá. A Bíblia fala que esse homem, além de estar aqui em Jerusalém e no templo agora, esse homem era justo. Olha a qualidade desse homem. O homem era justo. Irmão, precisamos ser justo. Tem muita gente enrolada em enrolão. Enrolada com tanta coisa e enrolão porque enrola os outros. Não tem justiça. Não é justo. Não perde oportunidade para passar a perna, para tentar enganar alguém. Irmão, Deus não quer isso. Você lembra o problema que Jacó tinha? Parece que não, mas embora não engana o irmão dele não foi enganado, mas ele engana o pai. Não engana o irmão, mas engana o pai. Tem tanta gente tentando fazer isso, enganando o pai. Irmão, o nosso Pai Celestial ninguém engana. Nós não conseguimos enganar ele. É bem verdade que está lá nos Salmos: para onde fugirei eu dos teus olhos ou da tua face? Se descer as profundezas, o Senhor está. Se subir no céu, o Senhor está. Se ficar na terra, o Senhor está. Se fazer no Seol a minha cama, ali o Senhor está. Como vou fugir? Como vou fugir? Não dá para fugir. Então precisamos entender isso. Precisamos ser justos. Precisamos, sim, não. É o que a Bíblia diz. O que passar disso é o quê? É maligno, irmão. É maligno. Então é sim ou não. Seja justo. Seja justo, não fique em cima do muro. Não. Precisamos ser justos. Simeão era justo. E a Bíblia continua falando sobre Simeão. Verso 25, no capítulo 2 de Lucas. Além de justo, ele é temente ao Senhor. Temente ao Senhor. Precisamos ser temente a Deus. Logo, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Não é toda sabedoria, mas é o princípio de toda a sabedoria. É o que um homem precisa ter. Temer a Deus. Irmão, precisamos temer a Deus. Bem-aventurado o varão que teme ao Senhor e não anda nos caminhos dos ímpios. Irmão, bem-aventurado é o varão que teme ao Senhor. Precisamos temer a Deus. A falta de temor a Deus nos leva à libertinagem. A falta de temor ao Senhor nos leva à libertinagem.
E o Senhor não nos chamou para libertinagem. O Senhor nos chamou para ser livre, para ser liberto, para libertação. Somos libertos, mas não podemos entender do outro lado, enxergar as coisas do outro. Não, precisamos temer a Deus, ter o temor de Deus. Precisamos ter o temor de Deus. Simeão, temente a Deus, justo, e além de tudo, esperava uma promessa, porque Deus tinha falado com ele, e ele aguardava firme nessa esperança. Quantas pessoas têm perdido a esperança? Quantas pessoas já não têm guardado a promessa de Deus? Ah, falou que ia voltar, até agora ele não veio, não vai vir mais. Mas Simeão, os anos estão passando e ele está aguardando. Os anos estão chegando para ele, mas ele está aguardando. A adversidade está vindo, mas ele está aguardando. As lutas estão se aproximando, mas ele está aguardando. Irmão, precisamos ficar firmes. O apóstolo Paulo nos ensina. A primeira providência que o apóstolo Paulo diz para o salvo diante de uma batalha espiritual é a respeito da firmeza. Diz ele: estais, pois, firmes. Estais, pois, firmes. E então, revesti-vos da armadura de Deus. Irmão, precisamos estar firmes contra as ciladas astutas do diabo, do inimigo, que ele vem contra nós. Precisamos estar firmes. Tem tanta gente que é um bom obreiro, tem de tudo para ser um bom obreiro. Tem uma boa palavra, tem uma boa pregação, tem um bom louvor, sabe até conversar com os outros, mas não tem firmeza. Não tem firmeza. Simeão está ensinando que nós precisamos estar firme, aguardando essa promessa, acreditando. Tem tanta gente que serve e que daria um bom obreiro, um bom esposo, um bom filho, um bom pai, mas a falta de firmeza corrompe essa pessoa. Não pode chegar uma pequena luta, uma pequena tentação, que ele já cede. Irmão, tentado nós vamos ser. Tentado nós vamos ser. E ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Por isso o apóstolo Paulo está nos ensinando: estais, pois, firmes. E então, tomai sobre vós a armadura de Deus, para que possais resistir os dias maus. Precisamos estar firme. Simeão está firme. E por ele estar firme, ele está aguardando uma promessa. E por ele estar aguardando essa promessa, aquilo que Deus promete, ele cumpre. A promessa chegou para ele. Ele pegou o menino nos braços. E quando ele pegou o menino nos braços, olha o que diz a Bíblia. Verso 28. Então ele tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, ao qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Oh, irmão, aqui ele alcançou a promessa e ele louvou a Deus e disse: pode despedir o teu servo. Pode fazer com que o teu servo descanse em paz, porque eu alcancei a tua promessa. Os meus olhos viram o ungido, os meus olhos viram o Salvador, os meus olhos contemplaram. E por isso é que ele deixa essa lição para nós. Quem conta isso é Lucas, ouvindo da boca aí
da mãe de Jesus todos os acontecimentos. E ele dá detalhes sobre isso. Dá detalhes sobre Simeão. Dá detalhe. Um homem que aguardou firmemente a promessa de Deus. Por que você está pensando em parar? Por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em largar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? É tempo de você permanecer firme, porque aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Vamos orar? Deixa eu orar pela tua vida nesse instante. Pai, em tua presença nós estamos, ó Deus. Eu quero apresentar a vida desse homem, a vida dessa mulher. Eu sei que os dias são maus, as dificuldades vêm e a vontade de parar bate muitas vezes. Mas, Senhor, segura firme a mão desse moço, segura firme a mão dessa moça. Não deixe que as lutas façam ele ou ela desistir, mas dê firmeza para que eles possam alcançar a promessa do Senhor sobre a vida. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você e eu te aguardo aqui na próxima segunda-feira. Adonis Oliveira, Conselho para toda a Vida, às 19 horas da noite. Uma palavra de Deus para você toda a segunda-feira. Deus te abençoe.